Bom, no processo de transcrição, né, nós temos algumas características, né, que podem diferenciar esse processo tanto em bactérias quanto bactérias, vamos entender como procariontes, né, e eucariontes. Nas bactérias, a gente tem a participação de apenas uma enzima, né, que é a RNA polimerase. E nos seres eucariontes, né, nas células eucarióticas, a gente vai ter a participação de 3 tipos de enzima, que são RNA polimerase 1, 2 e 3. Tá? Uma outra questão também envolve a atividade dos fatores de transcrição, né, os fatores de regulação gênica, que eles geralmente em bactérias eles acontecem próximos à região do promotor, né? O promotor é aquela sequência de nucleotídeos onde a célula reconhece, né, que seja o início, né, a sequência de início do processo de transcrição, tá? Então, nas bactérias, esses fatores geralmente eles estão mais próximos desse sítio de iniciação, né, onde está o promotor, e nos seres eucariontes, nas células eucarióticas, a gente tem a presença desses fatores que podem estar mais longe, né, desse promotor, tá? Os fatores gerais de transcrição, eles são responsáveis, né, pelo posicionamento correto da RNA polimerase no promotor. Tá? Então, a RNA polimerase é a enzima responsável, né, pela inserção dos nucleotídeos nessa molécula, tá? Já que a gente está falando de transcrição, a RNA polimerase ela vai fazer a inserção do nucleotídeo a partir da leitura da fita molde do DNA, tá? Então, a DNA polimerase vai agir no promotor, que é aquela sequência inicial, tá? Ajudam na separação das fitas do DNA, né? Porque para a gente poder fazer a transcrição, primeiro a gente precisa quebrar aquela ligação de hidrogênio, aquela ponte de hidrogênio que existe entre as bases nitrogenadas, né? Que é justamente o que mantém as duas fitas unidas, tá? Naquela conformação de dupla hélice. Então, a RNA polimerase vai trabalhar nesse sentido, né? Permitindo o início da transcrição, né? E assim como também liberam a RNA polimerase do promotor, né, quando a transcrição se iniciar, tá? Os promotores, quando eles estão sozinhos, né, isoladamente, eles geralmente são ineficientes, tá? Então, os fatores de transcrição seletivos, né, a gente tem esses fatores de transcrição seletivos que vão se ligar a região upstream. O que seria essa região upstream? Né? É a região que fica um pouco acima do sítio de iniciação da transcrição, tá? Do sítio de leitura. E a gente também tem aí a participação dos enhancers. O que são enhancers? São componentes, né, nesse processo de transcrição que aumentam a eficiência desse processo, tá? Então, eles vão dar um upgrade, vamos dizer assim, eles vão potencializar o processo de transcrição, tá? Mais precisamente na etapa de iniciação, ok? Então, em alguns casos, a gente tem proteínas adicionais, né, mediadores ou então coativadores, né, que são necessários para estimular a transcrição, tá? Então, a transcrição ela acaba sendo um processo um pouco mais complexo justamente pela participação, né, pela quantidade de atores envolvidos para que a gente tenha um processo eficiente, um processo eficaz,
um processo em que a gente sabe que não podem ocorrer erros, né? Que a inserção incorreta ou a excisão, né, que é retirada de um nucleotídeo, vai fazer com que haja um erro na leitura da sequência inteira, né, que a gente vai ter no final a síntese de aminoácidos completamente diferentes daqueles que estavam previstos, né, na sequência de origem, na sequência molde, tá? Que foi originada de um molde, né, veio lá do DNA, tá? Então, existem as proteínas vão se ligar a essa sequência que a gente chama de enhancer, tá? E elas vão atuar de forma semelhante às proteínas ligadas próximas ao promotor, né? O DNA entre o enhancer e o promotor, ele vai formar uma alça, tá? Uma espécie de alça, para permitir que as proteínas ativadoras ligadas a esse enhancer, né, elas façam contato com as proteínas ligadas ao promotor. Por isso que a gente tem um aumento, né, do nível de transcrição, uma maior eficiência, tá? Então, a gente tem aí alguns motivos, né, da ligação do DNA com os fatores de transcrição, tá? A gente tem o que se chama de homeodomínio, tá? São alfa-hélices, né, adjacentes, ou seja, umas ao lado das outras, tá? A maior parte do contato com as bases de DNA são feitas por essas hélices, tá? A gente tem o que se chama de dedo de zinco, né, zinc fingers. Uma alfa-hélice, né, a gente tem a união entre uma alfa-hélice e uma folha beta preguiada, que são unidas, né, por um íon zinco, tá? Por isso que tem esse nome. Em genes eucarióticos, né, existe a questão da regulação pela combinação de proteínas, né? Então, a maioria das proteínas reguladoras dos genes atuam como se fosse, por analogia, a gente pode dizer que pareceria um comitê de proteínas reguladoras, né? Todas associadas de forma que a gente tenha a expressão de um determinado gene, né? Em uma determinada célula, tá? E que seria essa expressão seria uma resposta dada, né, a uma determinada condição, né? E isso vai ocorrer no determinado tempo, no tempo certo, né? Vai ter o tempo certo para acontecer, tá? A gente tem a questão do controle combinatorial, tá? Ela vai fazer com que a gente tenha a formação, né, de grupos de proteínas que vão trabalhar juntas, tá? Para que a gente tenha a determinação da expressão de um único gene. Então, levando em conta que a gente tem aí a atividade, a expressão de um único gene, para que essa expressão seja eficiente, ela vai ter que acontecer mediante a essa união da atividade desse grupo de proteínas, tá? Então, como é que vai acontecer o controle, né, da expressão gênica, né, nas células eucarióticas, né, com essa questão desse controle, né? Como é que vai acontecer esse controle combinatorial, né? Ele vai ser nos seres eucarióticos, né, a gente vai ter o efeito de uma única proteína, tá? Então, nas bactérias, em células procarióticas, a gente vai observar, né, a união de várias proteínas trabalhando juntas e o controle dessa expressão gênica em células eucarióticas, ela vai acontecer mediante a ação de uma única proteína
né? E essa proteína ela pode ser decisiva para ligar, né, para ativar ou desativar, né, essa questão da combinação, né, que é necessária para ativar ou reprimir a expressão de um determinado gene.